Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nesse mês de maio, mês em que nós comemoramos o mês da família, o mês das mães, mulheres que marcam a nossa existência com o seu amor, com a sua dedicação, sua luta pela família. Nós vamos estar falando sobre família, sobre esses relacionamentos e como a Bíblia traz tanto sobre esse assunto. E nós então queremos convidar você a nos acompanhar, a continuar nos acompanhando, interagindo ali nos comentários pelo YouTube e nos abençoando, deixando seu like, também deixando sua sugestão, o que quer que seja. Você pode estar deixando o seu recadinho ali. Todos os dias eu tiro um tempinho para dar uma lida, também para deixar meus próprios comentários. E eu espero sim que nós tenhamos um mês abençoado, com muitas orações sendo respondidas, e que o Senhor nos conduza, Ele próprio, nesse mês, e que nossas famílias sejam muito abençoadas. Eu quero então começar hoje orando, pedindo a Deus por esse mês que só está começando e que com certeza tanto Deus vai fazer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qualquer que seja a sua necessidade, o seu pedido, eu convido você agora a colocar esse pedido diante do Senhor e nós, em concordância, estaremos orando e pedindo ao Senhor a sua direção, a sua resposta e também que Ele nos ajude e nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te apresentar nesse instante, ó Deus, todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz, estão nesse momento te apresentando as suas necessidades, aquilo que somente o Senhor pode resolver, e nós te pedimos, ó Deus, se compadeça de nós. Senhor, tantas necessidades, tantas pelejas, tantos sofrimentos, ó Deus, quantas enfermidades. Nós te apresentamos tudo e pedimos a tua boa mão, a tua direção e as respostas que tanto precisamos. Nesse momento, nós cremos que o Senhor há de nos socorrer e nós já agradecemos em nome de Jesus. O texto para nossa reflexão hoje, dentro dessa perspectiva de que estamos apresentando ao Senhor as nossas famílias, está em Lucas capítulo 11, no versículo 13, quando ele vai nos dizer assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. É muito interessante porque o texto correlato desse versículo lá em Mateus 7,11, ele vai dizer que somos maus, mas sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E aqui em Lucas, que foi o texto que eu escolhi, ele vai dizer que nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos e o nosso Pai Celestial, Ele está nos dando o seu Espírito como uma dádiva preciosa para a nossa caminhada, a nossa vida e os nossos dias. É muito interessante porque todo esse relato de Lucas capítulo 11, ele vai trabalhar a partir do versículo 5 até o versículo 13, sobre o fato que nós devemos orar. Nós devemos insistir na oração, porque o nosso Deus nos ouve, se importa, e Ele vai sim responder às nossas orações. E Ele então conclui com esse apelo de que se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que além de nos conceder respostas, socorro, ouvir a nossa voz, Ele também nos dará o seu Espírito, nos acrescentará o seu Espírito
para que nós possamos sim ser conduzidos vitoriosamente na nossa caminhada diária. Quero falar sobre esse presente que Deus está nos dando. Ele está nos concedendo o seu Espírito e o texto vai nos dizer assim: Deus está cheio de surpresas e surpresas agradáveis. De muitas formas, Ele é imprevisível. Quando oramos, precisamos abrir nossos olhos e ficar atentos à resposta das nossas orações. Deus sempre responde. Podemos acompanhar isso em João capítulo 10, versículo do 2 ao 5 e o versículo 27, quando vai nos dizer assim: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E nesse mesmo capítulo 10 de João, versículo 27, ele vai dizer: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que palavra preciosa sobre esse relacionamento que nós temos com o pastor amado, que também é o nosso Pai e que está nos presenteando com o seu Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele veio para nos ensinar todas as coisas, ele também veio para nos lembrar o que Jesus deixou nos seus ensinamentos para as nossas vidas. Ele continua nos ensinando, ele continua nos lembrando o que Jesus deseja que aprendamos com ele. E também o Espírito Santo veio para nos dar consciência da justiça, do juízo e do pecado. É o amigo, o Parácletos, que está ao nosso lado. Essa palavra Parácletos no grego, que significa aquele que está ao lado. O Espírito Santo tem essa função de estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando e também nos conduzindo. Nem sempre Deus nos dá o que pedimos, mas se o procurarmos como filhos ou filhas, procuram seu Pai, Ele nos dará o que precisamos. E não precisamos de nada tanto quanto precisamos do seu Espírito, do seu coração e da sua mente. E esse é, pois, o desafio de hoje, nesse início que nós estamos aqui trazendo reflexões sobre como podemos ter uma família mais forte, mais unida e também muito mais vitoriosa, com a presença, o poder e a glória do Deus eterno que ama a família e que deseja nos trazer uma palavra de encorajamento, de que Ele deseja nos conduzir e nos dar cada vez mais essa unção poderosa do seu Espírito para a nossa vida e para a nossa caminhada. Eu desejo que seja um dia para alinharmos o nosso relacionamento com o Espírito Santo e ouvir o que Ele tem para nos dizer, nos consolar, nos ungir e nos direcionar. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia, receba um grande abraço da pastora Betinha e a bênção do Deus eterno. Amém.